Fala, meu amigo, minha amiga. Seja muito bem-vindo. Aqui quem está falando é Bruno Leite. Essa aula é um pequeno resumo de tudo que a gente tem dentro da mentoria, beleza? Se você quiser ter acesso a toda essa aula completa e muito mais conteúdos dentro da mentoria, acesse o link que está aqui embaixo, garanta sua vaga e venha fazer parte do nosso time. Oi, oi! Eu sou a professora Kelly e hoje nós vamos trabalhar na disciplina de redação, a aula 2, chamada Estrutura do Parágrafo Padrão. E o que será trabalhado dentro dessa aula? Inicialmente, trabalharemos a redação do Enem, retomaremos o conceito principal e abordaremos esses conceitos dentro da redação do Enem. Logo depois, a gente vai trabalhar o esqueleto da redação do Enem, lembrando da importância da gradação argumentativa. Pois bem, boa aula. Vamos lá. A redação do Enem. Na aula passada, na aula 1, a gente trabalhou essa relação do dissertar e do argumentar dentro da redação do Enem, que consiste exatamente de você defender um ponto de vista para fundamentar os seus argumentos, os seus argumentos fundamentarem o teu ponto de vista. Para você conseguir expor e explicar essas ideias chegando ao teu argumento. Daí essa dupla natureza que é argumentativa porque você defende a tua opinião, mas você disserta porque você explica algumas coisas para justificar a tua opinião. E aí, na outra aula, eu usei alguns conceitos, como tema, tese, argumentos, e aí a gente chega na proposta de intervenção. E aí, vamos lá. Tese, tema, argumentos. O tema a gente já chegou a trabalhar a estrutura dele na aula passada, mas vamos dar nome aos bois. O tema é o assunto mais geral. Ele é o proposto pela banca responsável pela organização do Enem. Então, quando a gente olha a última prova do ano passado, a gente tem aqui, a partir da leitura dos textos motivadores, que é a coletânea, e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema Invisibilidade e Registro Civil, Garantia de Acesso à Cidadania no Brasil, apresentando proposta de intervenção e tudo mais. Então vamos lá. Quem deu o tema foi a banca. Tu só tem que saber analisar esse tema conforme a aula 1. E agora a tese. A tese é o recorte sobre esse tema, apontado na introdução. Então, você vai fazer esse recorte, tu vai olhar para esse tema e tu vai pensar naquela relação da problemática. O que você acha dessa problemática? Você acha que ela é boa, que ela é eficaz? Você acha que ela faz bem para a sociedade? Ou você acha que não tá nem aí? Tipo, para mim não importa, tá? E aí, a partir disso, tu toma um ponto de vista. Você toma um posicionamento que será redigido nessa redação. E aí, vamos lá. A Yasmin Ferreira, no ano passado, conforme o tema da cidadania, do registro civil, ela tirou 1000. Vamos olhar a tese dela? Vamos lá. O conceito de cidadanias mutiladas do geógrafo brasileiro Milton Santos explicita que a democracia só é efetiva quando atinge a totalidade do corpo social. A partir dessa perspectiva, é possível observar que a realidade contemporânea brasileira se distancia desse ideal democrático. Olha como ela usa o verbo distanciar, então quer dizer, está longe dessa ideia democrática que foi trabalhada ali na obra do Milton Santos. Então você já começa a dar ali o teu ponto de vista.
uma vez que inúmeros indivíduos ainda permanecem em uma situação de invisibilidade acarretada pela ausência do registro civil, o qual atua como uma ferramenta de garantia de acesso à cidadania no país. Desse modo, é essencial analisar os principais propulsores deste contexto hostil. Contexto hostil. Olha como ela usou as palavras-chave para retratar a opinião dela, de que está se distanciando da ideia democrática do geógrafo, o descaso governamental e a falha educacional. Isso é a tese. É você mostrar o teu ponto de vista, é você construir ali a tua ideia. Tá vendo que, sim, tecnicamente é só aqui embaixo, mas aqui ela já foi levando, ela já foi usando palavras-chave aqui no distancia para engraçado, né? A palavra distanciar, mas, né? Ela foi te aproximando, apesar de ter usado a palavra distanciar, do sentido que ela queria, qual é a opinião dela. Ela te aproxima da opinião dela ao falar que o tema se distancia do filme, tá? Do livro, do conceito do geógrafo. Vamos lá. E aí, o próximo conceito, argumentos. Eles vão aparecer nos desenvolvimentos do texto, eles vão ser trabalhados nos desenvolvimentos. E eles têm o objetivo de validar a tese, a sua opinião. E aí, né, eu trouxe que aqui eles já estão na tese. Eles estão dentro da tese, tá? Mas a gente chama o todo de tese. Mas eles estão aqui dentro. Aqui no descaso governamental e na falha educacional. Descaso governamental é o argumento 1 e falha educacional é o argumento 2. Só que você ali, eles fazem parte da tese, então a gente denomina, né, o conceito maior, que é a tese, porque ela está englobando mais de uma coisa. Na hora do esqueleto, tudo isso vai fazer sentido. Vai acumulando aí conteúdo que na hora do esqueleto tudo fica desenhadinho. E aí eles são aprofundados nos desenvolvimentos. Então, por exemplo, eu trouxe a redação aqui da Yasmin, tá? Sob esse viés analítico, é importante destacar, a princípio, que a inoperância, qual que era o argumento dela aqui? Da tese descaso governamental. Ela nomeou o argumento dela dentro da tese de descaso governamental. Esse aqui é o D1. Então, ela vai falar que a inoperância, então, quer dizer, a negligência, o descaso, ela usou um sinônimo, é um fator preponderante para a ocorrência dessa problemática. Esse cenário decorre do fato de que, assim como pontuou o economista norte-americano Murray Rothbard, uma parcela dos representantes governamentais, ao se orientar por um viés individualista e visar um retorno imediato de capital político, negligencia, olha outro sinônimo, a conservação de direitos sociais indispensáveis, como a garantia de registro civil. Em decorrência dessa indiligência do poder público, olha como ali ela tinha trago só sinônimos de negligência, inoperância, descaso. Aqui ela nomeia completamente indiligência do poder público. Cria-se um ambiente propício para a precarização infraestrutural de locais especializados no aporte de documentação pessoal, materializada na carência de cartórios, sobretudo em regiões mais afastadas dos centros urbanos. Logo, é notório que a omissão do Estado, olha como ela nomeia novamente, perpetua o deficitário acesso à cidadania. Então, isso é um argumento. Lá na tese, ela nomeou o argumento dela, descaso governamental. E o que ela fez aqui? Ela foi, ao longo do parágrafo dela, provando que o Estado não tem poder, né? O Estado
Ele não age sobre essa situação, ele simplesmente ignora, né? Ele tem. E ela trouxe bastante sinônimos, tá? D2. Ó, qual era o argumento dela? Falha educacional. Então, eu vou ler o parágrafo dela pensando nessa falha educacional. Além disso, é válido ressaltar que a lacuna no sistema de educação, já vai direto ao ponto, potencializa essa conjuntura. Isso acontece porque, desde o século XX, com a implementação de um formato tradicionalista de ensino pelo ex-presidente Vargas, cristalizou-se um modelo educacional que negligencia o aprendizado de temas transversais, a exemplo de concepções básicas da cidadania. Nessa perspectiva, com o desconhecimento de parte da população, oriundo da escassez instrutiva, sobre a relevância da garantia de direitos, há uma invisibilização da situação sofrida pelas pessoas que não possuem documentos basilares, como a certidão de nascimento. Como consequência disso, mantém-se o quadro de ausência de ações sociais efetivas no que tange à reversão desse contexto, fragilizando com isso a isonomia presente nas relações democráticas. Dessa forma, é imprescindível combater a falha do processo educacional. Olha como aqui ela trouxe menos vocabulário no sentido do argumento. Ela trouxe falha, escassez e lacuna, mas ela foi trabalhando isso ao longo do parágrafo dela. O que ela fez, gente? Ela defendeu. Ela defendeu que há uma falha no sistema educacional. E ela, como que ela fez isso? Com toda a construção do parágrafo padrão. Muito bem, Yasmin, tirou 1000 e não foi à toa, né?